do Dr. Agnaldo Vasconcelos, dirigente do Cefa, Centro Espírita Francisco de Assis. Seja bem-vindo à nossa casa, a gente tem um carinho e um apreço muito grande pelo senhor. Para nós é um prazer imenso recebê-lo em nossa casa. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nos tempos idos de 1947, exatamente no ano em que eu nasci, há 71 anos atrás, Chico Xavier escrevia a 14ª obra da série André Luiz, e a vida continua. E essa obra, ela nos traz uma história real, verdadeira, para a nossa análise, e que tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia de hoje. Por acaso, numa cidade mineira, Poços de Caldas, na praça da cidade, Ernesto Fantini aborda uma jovem senhora por nome de Evelina. Fora informado por uma trabalhadora do hotel onde eles estavam, que ali estava esta jovem senhora, por nome de Evelina, para fazer um refazimento, se preparando para uma cirurgia do coração que iria acontecer na cidade de São Paulo. E por certo, ele, que também estava lá com a mesma proposta, achou muito interessante abordá-la, trocar algumas conversas, se fortalecendo, criando coragem, ânimo para enfrentar aquela cirurgia cardíaca. Por isso, a abordou naquele encontro que, entre aspas, foi por acaso. Diz um filósofo da antiguidade que o acaso tem o dedo de Deus. E nós sabemos, informação doutrinária, por conta dos benfeitores, que o acaso não existe. Certamente, tudo o que acontece conosco, segundo Jesus, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Tudo que acontece conosco tem a assinatura do Criador. E ali, por acaso, entre aspas, estavam essas duas criaturas iniciando um diálogo que tinha um caminho tão longo na vida deles que eles nem imaginavam. Porque Ernesto Fantini aborda Evelina dizendo que tinha o prazer de conhecê-la, informado que for da sua estada ali naquele hotel, queria conversar com ela, e ela também o recebeu de uma maneira muito solícita, entendendo depois que eles tinham algo em comum e que os aproximava, principalmente no intento de recobrarem a saúde mediante uma cirurgia do coração. E ele se apresentou para ela, dizendo que voltaria no outro dia para São Paulo. Que pena que estava conhecendo-a naquele momento, uma vez que ela iria ficar um pouco mais de tempo, mas que certamente poderia encontrar outras vezes aí pelos caminhos da vida. E ela então disse: bom, que ótimo que você veio me fazer companhia, eu estou aqui me refazendo, embora eu esteja casada apenas há 2 anos, eu e meu marido não vivemos muito bem, porque
eu me engravidei e, por conta do meu estado de saúde, fui aconselhada pela medicina a fazer um aborto terapêutico, uma vez que eu não tinha condições de levar adiante a minha gravidez. E isso fez com que o meu relacionamento com meu marido se esfriasse muito. E a partir de então ele começou a arrumar umas namoradinhas e dificultou muito o nosso relacionamento, apesar de nós estarmos casados apenas há 2 anos. E eu vim para cá, exatamente com essa proposta de arejar um pouco a minha cabeça, me tranquilizar um pouco mais, refletir sobre o que eu vou enfrentar. E que bom que você chegou, para nós estarmos aqui como amigos conversando um pouco mais. Pois então, coincidentemente, eu tenho o mesmo problema que você, vou ser operado, e eu também não me relaciono muito bem com a minha esposa, uma vez que eu sempre me ative muito ao meu trabalho, considero que a deixei um pouco de lado, e ela até começou a relacionar com uma pessoa, e eu, infelizmente, ninguém sabe disso, mas trago dentro de mim um remorso muito grande, que eu acabei por lhe tirar a vida, e isso pesa na minha consciência, mas infelizmente aconteceu e não tem como voltar atrás. Sim, por falar em consciência pesada, eu também tenho a minha consciência um pouco pesada, disse a jovem senhora a Ernesto Fantini. Evelina disse que antes de se casar com Caio Serpa, o seu marido, ela estava namorando com o jovem, e já com a proposta de noivado, de se casar, mas pelo fato de ter se apaixonado pelo marido, disse para ele: olha, nós estamos encerrando aqui a nossa trajetória, visando a nossa conjugalidade, porque eu conheci um rapaz, desfilou para ele o acontecido, e ele ficou muito aborrecido, a ponto de se deprimir, e soube mais tarde que ele se matou, tirou sua própria vida. Isso também me pesa muito na consciência. Então já temos 2 situações em comum: somos doentes do coração, vamos operar, e já com a consciência um pouco ultrajada, tendo que amanhã ou depois buscar a nossa tranquilidade. Despediram-se. Ernesto foi para São Paulo e ela ficou ali em Poços de Caldas. Passado um tempo, eis que mais uma vez o acaso os traz de volta e eles se encontram dentro do hospital. Estavam operados, muito bem, e então foi aquele encontro casual e que trouxe muita alegria, satisfação para os dois, e ele disse: mas Evelina, você foi operada, você está ótima, como fez bem essa cirurgia para você? Sim, mas você também está muito bem, pelo visto você está curado, que ótimo reencontrá-lo numa situação dessa. E então a conversa se alongou, mas uma coisa está me trazendo um certo desconforto, disse ela. Já estou aqui há alguns dias e ninguém veio me procurar, nem meu marido, nem a minha mãe, meu pai, aliás, meu padrasto, porque meu pai desencarnou quando eu tinha 2 anos de idade, tiraram-lhe a vida, e eu fiquei órfão, mas o meu padrasto casou-se com a minha mãe e me assumiu, portanto eu tenho um carinho muito grande para ele, porque ele foi muito solícito, me adotando como filha, e me trata como filha até hoje, e ele também não veio me ver. E de tal forma que isso me aborrece muito. Eu gostaria de estar com eles aqui. Sim, Evelina, mas a mesma coisa aconteceu comigo. A minha mulher, bom, embora a gente não viva muito bem, mas nem ela veio, e o que é pior, minha filha, a Vera Celina, com quem eu tenho uma afinidade muito grande, também não veio me ver. Isso me chateou também. Mas que bom, pelo menos você está aqui, eu estou aqui, vamos curtir esse momento, operados, refeitos, estamos ótimos, que alegria imensa. Nisso passou uma jovem menina de 14 anos, gritando, blasfemando: eu quero voltar para minha casa, eu quero ver meus pais, eu não aguento mais isso aqui.
E nisso chegou uma senhora, dona Alzira, chegou: minha filha, se acalme. Não, eu quero voltar para minha casa, não aguento mais ficar aqui. Calma, minha filha, se você ficar vociferando, eles vão colocá-la dentro do hospital, não permitindo que você venha para o pátio, como você está. Mas eu quero voltar para minha casa. Nisso, Ernesto e Evelina disseram para Alzira: o que está acontecendo? Sim, ela quer voltar para a casa dela, mas está tão distante da terra. Mas como assim terra? É algum bairro aqui dessa cidade? Não, a terra. Já falaram que nós estamos mortos, embora, como mortos? Que mortos? A senhora não deve estar muito bem. Como mortos? Nós estamos vivos. Aliás, fomos operados, estamos tão bem, foi um sucesso. E a senhora vem falar de morte? Sim, pelo menos foi o que eu fui informada, diz que nós estamos mortos. Isso é coisa da sua cabeça. Aliás, vamos continuar nossa conversa, vamos tomar um chá de maçã e vamos continuar nosso bate-papo. Dias depois foram convidados para participar de um encontro onde um senhor pianista estaria dedilhando o piano com maestria, acompanhado da sua filha, que era a anfitriã. E então, Ernesto, Evelina e demais convivas estavam lá, aproveitando aquele momento singular, onde a alegria era estuante na vida daquele homem e da filha, ao tocar músicas lindíssimas ao piano. E então, a ponto de movimentar o psiquismo do casal, eles perguntaram para a menina: qual a razão da alegria do seu pai? Está estampado na fisionomia dele, tocando essas músicas lindas, com alegria que está visível a olhos nus. Ah, meu pai, e eu também estamos muito felizes, porque hoje a minha mãe chega da terra. Como terra é algum bairro aqui dessa cidade? Já é a segunda vez que nós ouvimos falar isso? Não, a minha mãe acaba de morrer lá na terra e hoje mesmo vai chegar aqui. Aí Evelina desmaiou, caiu, quase morreu pela segunda vez. O Ernesto Fantini já também ficou num desconforto, taquicardia, o coração que já estava operado, agora estava a 200 por hora, mas por certo não iria lhe tirar mais a vida, porque a vida do corpo já havia sido ceifada, e do espírito não tem jeito, porque o espírito é imortal, e ele ficou mais tranquilo. Atendeu a sua amiga, deram para ela ali uma atenção, e aí, a partir de então, se deram conta de que estavam literalmente mortos. Mortos segundo uma visão eminentemente materialista, porque estavam mais vivos do que antes, numa perfeita condição espiritual, podendo desfrutar de todas as bênçãos do ambiente, que eram os ambientes semelhantes aos que eles estavam acostumados aqui na Terra. E então a conversa caminhou para um outro lado, onde foram convidados a estudar, para entender melhor a sistemática da vida. E deram para eles o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus. E começaram a estudar. Depois de algum tempo, foram informados que eles teriam uma tarefa muito grande junto aos parentes aqui na terra. Mas que isso ficaria para uma época aprazada, quando eles teriam condições de vir à terra. Porque às vezes a gente fica pensando, a gente desencarna, passa um tempinho lá, logo a gente vem aqui ver os parentes. Mas não é bem assim. Diz o Chico Xavier de que 4 partes que desencarnam, 3 já ficam por aqui mesmo. Só uma parte que vai para o mundo espiritual, vai ter uma vida com os espíritos lá em cima. 3 partes ficam aqui mesmo, dentro de casa, cuidando dos negócios, atrapalhando os parentes e dormindo com a esposa ou com o esposo, e é mais ou menos por aí. Depois de algum tempo, criando uma condição propícia, são socorridos e levados para o mundo espiritual. E aqueles que vão, chegam lá e esperam que pode logo vir aqui ver os familiares, também não é bem assim. Diz André Luiz que certo dia estava com o instrutor e chegou um homem e disse assim: eu quero ir à terra, como vocês sabem, eu estou muito bem,
quero ir à terra ajudar minha família que está precisando muito de mim. Então, eu quero o aval de vocês. Aí o instrutor disse assim, não, você não está em condições de ir à terra ajudar a sua família. Não, eu estou sim, estou muito bem, já estudei, já trabalhei aqui, eu tenho condições de ajudá-los. Algum tempo atrás, nós permitimos que uma pessoa voltasse na sua condição. E ele chegou lá, se envolveu tanto com a problemática da família, que foi semelhante a um visgo do alçapão prendendo a ave que se aportou naquele alçapão. E dificultou muito para nós trazê-lo de volta. Portanto, você vai ter que esperar um pouco para um dia você voltar à terra e ajudar a sua família. Por enquanto, tem amigos espirituais que estão lá ajudando a sua família. Você pode ficar tranquilo que nunca Deus deixou de ajudar as pessoas diante das suas respectivas necessidades. Então, fique tranquilo que o seu papel já está muito bem realizado por outras almas que têm condição de fazer o seu trabalho, encarnadas e espíritos desencarnados. Uma certa senhora chegou para um instrutor amigo, segundo André Luiz, e pediu para mandar uma carta psicografada para uma filha que estava em dificuldade aqui na Terra. E o mentor disse, não é possível. Mas como não é possível? Eu sei que é possível. Vocês escrevem, eu também quero escrever uma carta para ela, e eu sei, já sei os caminhos, é só vocês me propiciarem, e eu vou escrever uma carta para ela. Não. Mas por quê? Sim, porque se ela receber uma carta sua, ela não está em condições de continuar a sua vida por si mesma. E recebendo a sua carta, ela não vai fazer mais nada sem que receba uma carta sua orientando a sua trajetória no seio da terra. Portanto, não é o momento aprazado de mandar a carta para ela. Então, quantas pessoas que vão a um trabalho de psicografia e querem receber a carta? Às vezes, não é possível. Porque a criatura não está em condições de receber e administrar aquela situação a partir de então. Como certa vez o Chico, no reverso, recebeu uma mensagem de uma criança. E uma pessoa que tinha afinidade com Chico, trabalhador da doutrina, perguntou, Chico, mas não é muito cedo para essa criança mandar a carta? Não, meu filho, disse ele, a bem da verdade, quem mandou a carta foi o avô, porque a família aqui está perturbando o atendimento dele no plano espiritual, e para facilitar o trabalho dos instrutores amigos junto à criança, o avô veio trazer a carta para tranquilizar a família, para que a família não seja motivo de entrave ao tratamento que está sendo feito para a criança no plano espiritual. Então a gente vê que às vezes nós temos uma visão muito estreita do que é esse trabalho de lá para cá e de cá para lá, nessa interligação do mundo material com o mundo espiritual. Mas Evelina e o Ernesto Fantini tiveram a permissão para vir aqui visitar a família. E vieram num ônibus espacial. Eu não sei se é ônibus ou se é um avião. Eu sei que vieram num instrumento que traz a turminha lá de cima. Se é que é de cima, né? Mas deve ser. De um lugar maravilhoso para a Terra enfrentar aqui essas dificuldades que nós enfrentamos. E lá vieram os dois. Desceram no Morumbi, na cidade de São Paulo. O Deco, o Adelino da Silveira, que dirige uma casa espírita de Mirassol, um dia foi a São Paulo junto com o Chico Xavier. E o Chico mostrou para ele, Deco, olha a casa da Evelina aqui. Essa mansão é onde ela morava quando ela estava encarnada. O Chico sabia até qual era a casa da Evelina no Morumbi, em São Paulo, a ponto de mostrar para o Adelino. Mas então,
chegam à porta da casa da Evelina. Ernesto foi um pouco discreto, disse: entre você, eu vou esperá-la aqui fora. E ela entrou. Chegou lá, viu que o marido, ela esperava que estivesse lá entristecido, aborrecido, coisa e tal, encontra um marido com uma moça, nem estava casado, uma moça que estava morando com ele. E ali, de amores e coisa e tal, ela ficou muito chateada e aborrecida. E na conversa entre eles, ela percebeu que a moça era filha do Ernesto Fantini, que estava com ela. E saiu lá meio desajeitada, já foi à porta, o Ernesto perguntou: e aí, Evelina, tudo bem? Ele falou: não, muito mal. Mas como muito mal? Você não queria tanto voltar a ver sua casa, seu marido? Sim, mas não foi lá essas coisas, porque meu marido, antes de eu morrer, desencarnar, ele já estava envolvido com uma moça. Mas que absurdo! Pois então, e essa moça é sua filha. Então, como? A Vera Celina? Sim, é a moça com quem ele me traía quando eu estava doente e não podia satisfazer os seus objetivos. Aí ela disse: bom, vamos para sua casa, que pelo menos aqui não foi muito confortável, vamos para sua casa, quem sabe lá um ambiente está um pouco mais propício. E foram. Chegaram lá, a Elisa, a sua esposa do Ernesto Fantini, estava tresloucada, uma mente conturbada, envolvida por um espírito que estava ao seu lado, que não era outro senão o Desidério, o pai da Evelina, que o Ernesto Fantini havia tirado a vida. Estava em espírito, junto com a esposa dele, com quem tinha afinidade, a razão de lhe tirar a vida, e estava obsediando. No plano espiritual, foram informados de que quem tirou a vida dele não foi o Ernesto. O Ernesto tinha um companheiro de caça, e armaram um esquema chamado Amâncio. Armaram um esquema para tirar a vida do Desidério, que era o pai da Evelina, porque ele estava com namoricos com a mulher do Ernesto Fantini. Mas, na verdade, quem tirou a vida foi o Amâncio, que também tinha um caso com a mãe da Evelina, e queria tirá-lo da jogada para poder se ligar com ela. O que veio a acontecer depois, casando-se com ela e criando a Evelina a partir dos seus 2 anos de idade. Parece uma coisa absurda, mas na antiguidade, esse livro foi escrito em 1947, essa história foi antes, era muito frequente as pessoas tirarem a vida da outra como se fosse uma coisa simples: vamos eliminar a criatura e pronto. Hoje já pesa um pouco mais, embora haja ainda situações vexaminosas, indescritíveis, que a gente abomina por só de escutar a história. Mas, então chegou lá, Elisa estava conturbada mentalmente, Desidério do lado, tentando conviver com aquela mulher, e aborrecidíssimo, porque ela não notava a sua presença como ele gostaria, mas às vezes entrava numa sintonia vibratória, possibilitando que ele fizesse alguma coisa junto a ela. Mas o tempo se passou, e Caio Serpa, consorciado com a Vera Celina, resolveram internar a mãe, a Elisa, que morava no Guarujá. E foram para lá. Internaram a mãe no hospital psiquiátrico, e como o Ernesto Fantini era um homem de trabalho, deixou uma fortuna muito grande, ele se assenhorou daquela fortuna, com a conivência da filha, e deixou a mulher sem nada, internada no hospital psiquiátrico. E isso fez com que Elisa morresse de raiva daquele genro, entre aspas, apenas namorava com sua filha, porque ele, além de estar envolvendo a sua filha, ainda tirou a sua fortuna. Isso fez com que ela ficasse muito amargurada. Naquele momento, então, Ernesto disse: vamos embora, porque na sua casa não foi legal, muito menos na minha. Vamos, pelo menos na sua casa você tem seu pai, coisa e tal, a sua mãe. Então vamos lá. Quando ele chega lá, quem que ele encontra? O Amâncio,
o amigo de caçada que tirou a vida do Desidério, casada com a mãe dela. E aí foi quando ele disse para Evelina: olha, quem tirou a vida do seu pai foi o seu padrasto. Para ela foi outro choque muito grande, a ponto de dizer: vamos embora para o plano espiritual, aqui eu não quero ficar mais. E é mais ou menos o que acontece com os espíritos, eles vão embora, depois quer voltar para cá, achando que está tudo colorido, e muitas das vezes não está. Eu lembro de uma história do Hilário Silva, que ele falava de um homem muito rico do Rio de Janeiro, que estava numa fila para reencarnar na favela do Esqueleto como excepcional. E ele, o Hilário, chegou para um amigo e disse: mas como você, nessa fila para reencarnar, e numa reencarnação complicadíssima? Sim, bom, pois então, eu pelo menos quero esquecer de tudo que está acontecendo na Terra, porque eu deixei minha família muito bem financeiramente, meus genros, minhas noras, meus filhos, minhas filhas, não se entendem mais. Há uma briga de conjunto, e eu já não aguento mais viver o que eles estão vivendo. Eu quero esquecer, estar longe disso, e pedir para reencarnar. Sim, mas você pode pleitear uma reencarnação um pouco melhor, na favela do Esqueleto, como excepcional, é melhor do que ficar aqui vivendo o problema da minha família na Terra. Então a gente pensa que morreu, descansou, às vezes não. Se quem constrói uma família já tem problema do lado de lá, imagina quem destrói a família com uma má formação moral, às vezes psicológica e até espiritual. Então, como se vive, se morre, como se morre, se vive. A vida devolve para nós o que nós ofertarmos para ela, em qualquer momento da nossa existência. Então, voltar para o mundo espiritual. Chegando lá, se deram conta que eles tinham uma tarefa, que era de regularizar aquela situação criada no meio daquelas duas famílias. Então eles deveriam continuar trabalhando, estudando, e durante 30 anos, eles trabalharam para equilibrar a vida daquelas pessoas. E voltaram à Terra várias vezes, e propuseram a reencarnar essas criaturas. O Desidério, pai da Evelina, a Elisa, esposa do Ernesto Fantini, e o Túlio, que era o seu noivo, que ela achava que havia se matado. Mas quem lhe tirou a vida foi o Caio Serpa, o seu marido. Porque quando estavam namorando, o Túlio insistia em namorar com ela, e o Caio, para ficar livre do seu rival, armou um esquema e lhe tirou a vida. Então estava mais uma criatura altamente comprometida, psicologicamente, por ter sido assassinado pelo seu marido, Caio Serpa. E agora, a tarefa de consertar a vida dessas pessoas. Começaram pelo Desidério. Estava ainda com a Evelina viva lá no sanatório. Chegou para ele e disse assim: olha, meu pai, Evelina, você, sim, meu pai, sempre estive ao seu lado, você não notava a minha presença, mas agora eu vim para lhe ajudar. Mas Evelina, o que você pode fazer por mim? Eu sou um réprobo, eu sou uma criatura que não tem mais razão de viver. O que tinha motivação para a minha vida é a Elisa. Olha que traste que ela se encontra. Mas pai, fica tranquilo, eu vou trabalhar para você renascer. Mas como renascer? Vida acabou, já nasci, já morri, acabou. Não, pai, você vai voltar, você vai renascer. Como também a Elisa, depois que ela desencarnar, logo em seguida nós vamos providenciar o seu reencarne. E vocês vão poder se casar de vez no plano terrestre e viver o verdadeiro amor que vocês não puderam viver. Mas filha, isso é possível? Sim, desde que você aceite o nosso programa. Eu já até conversei com o casal que vai ser os pais de você. Mas que casal é esse? Bom, a bem da verdade, você vai nascer e vai ser filho do meu pai. Ou seja, do meu padrasto, que lhe tirou a vida.
Você, mas como? Daquele crápula? Jamais. Você me pedir isso, minha filha? Eu nascer filho daquele homem que me tirou a vida, mas nem morto eu aceito isso. Pai, mas Jesus não disse: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele? De outra forma sereis entregue ao juiz oficial de justiça e pagareis até o último ceitil? Pai, aceite, para que eu propicie você amanhã na terra, depois que você crescer, encontrar Elisa, se casar com ela, é uma coisa muito boa. E ainda, a bênção do esquecimento, porque quando você nascer, você não vai mais saber que ele foi seu pai, que ele é seu pai e que foi o assassino de antes. Pelo contrário, você vai nascer numa favela de São Paulo, filho de um casal muito doente, eles vão desencarnar, e eu vou armar um esquema para ele, para o meu pai e minha mãe, este casal, assumir você como filho adotivo, porque eles já são de idade e não têm condição de terem filhos naturais. Então, já conversei com meu pai, meu padrasto, o Amâncio, disse da importância de recebê-lo. Ele disse que aceitaria se viesse na condição de um filho, e é o que vai acontecer, você vai voltar como homem de novo, filho dele, e a minha mãe, a Brígida, já aceitou também essa tarefa. Então fique tranquilo que já está tudo arrumado. Dias depois, ou tempo depois, todo esse trabalho foi feito em 30 anos, não é do dia para a noite. Lá Desidério reencarna, é adotado depois por Amâncio e Brígida, e dá continuidade à sua vida aqui na Terra. Elisa, já desencarnada, foi abordada por Ernest Fantini e a Evelina. E conversaram para ela também reencarnar, para encontrar Desidério lá na frente, numa outra vida. E ela aceitou. Mas quando soube quem seriam os pais, mais uma vez refutou: jamais vou nascer filha do Caio Serpa, aquele genro meu, que me tirou todo o dinheiro, me deixou internada no hospital psiquiátrico, e agora eu vou nascer filha dele? Sim, dona Elisa. Você não vai se lembrar, e logo em seguida, o Caio vai falecer, porque a vida dele está muito curta, e ele vai devolver para você toda a fortuna, volta para a sua própria mão. E você não vai se lembrar que ele, o pai, foi aquela criatura que lhe surrupiou os bens. Então está tudo certo, fica fácil, aceite, e você vai encontrar o meu pai, o Desidério, como marido seu na próxima existência, vai viver uma verdadeira história de amor. Então aceite. E ela aceitou. Aí faltava o Túlio, que estava totalmente desencontrado. Tentaram equilibrá-lo, mas foi muito difícil, dado ao fato de ele estar muito voltado para a sexualidade, uma vida corrompida, e foi muito difícil. Mas mesmo assim, incentivando-o, ele aceitou a reencarnação. E onde ele iria reencarnar? Irmão de Elisa, filho do Caio Serpa, o seu assassino. Aí foi muito difícil, porque ele não tinha muita estrutura para aceitar voltar filho daquele que lhe tiraram a vida, por competir com a pessoa que eles amavam, que era a Evelina. Mas depois de muita conversa, o amor que Evelina tinha por ele e ele por Evelina, ele aceitou a ideia e renasce como filho de Caio Serpa e a Vera Celina, filha do Ernest Fantini. A vida continuou, como a vida continua sempre. E o final do Ernest e Evelina? Quem quer saber? Leiam o livro E a Vida Continua. Aí vocês vão saber o final da história. Não vou ser tão maldoso assim. Eu vou contar para vocês. Depois de toda essa tarefa, tiveram que zelar por aquelas crianças. Porque o Espírito, quando reencarna, não é colocar aqui, virar as costas e agora seja o que Deus quiser. Não. Depois que reencarnaram o Desidério, a Elisa e o Túlio Mancini, tiveram que cuidar deles até
chegar aos 7 anos de idade, com muito esmero, com muito cuidado, para não desencarnarem, porque qualquer criança, se não tiver um trabalho da espiritualidade, para proteger essa criança, essas crianças não chegam aos 7 anos de idade, desencarnam antes da hora. Por quê? Porque criança não tem ideia da gravidade das coisas, sobe em cima da árvore, corre para atravessar a rua na frente de carro. A espiritualidade tem que ter atenção redobrada para essas crianças não desencarnarem. Nós todos que estamos aqui, o nosso anjo da guarda teve trabalho muito grande para fazer com que nós estivéssemos aqui reencarnados. Senão, teríamos desencarnado na primeira ou segunda infância. E é o que eles fizeram. Cuidaram de todo mundo, está tudo acertado. Aí então, resolveram os dois a se casarem. No plano espiritual, porque casamento não é só aqui não. Nós temos história de André Luiz, de criaturas que gostariam de encontrar um noivo, estavam lá na Mansão Paz, uma moça que queria mudar-se para a cidade Nosso Lar, para encontrar um noivo que já estava lá para se casarem, no plano espiritual. Vocês não foram convidados para essa festa? Foi uma festa de arromba no plano espiritual. Casamento da Evelina com Ernesto Fantini. Para isso, ela, em perispírito, que era bem mais jovem, se envelheceu um pouquinho. E ele, que tinha 40 e poucos anos, se remoçou um pouco, perispiriticamente, para ficarem um casal mais ou menos da mesma idade. E se casaram no plano espiritual. Para... depois de longo tempo, que o tempo da nossa estada no plano espiritual é mais ou menos o tempo que nós vivemos aqui, depois de algum tempo lá, reencarnarem os dois, para efetivarem um casamento aqui na Terra, dentro desse programa transcendente. E deve ter sido outra festa de arromba. Eu acho até que esse casal está por aqui, o Ernesto e a Evelina, pelo tempo. Esteja aqui e nós não estamos sabendo de quem se trata. Mas vejam que essa história tem muito a ver conosco. Às vezes a gente tem aquele filho difícil, né? Que pensa, meu Deus, mas Deus, acho que eu joguei pedra na cruz para ter um filho desse. Olha, não jogou pedra na cruz, às vezes você tirou a vida dele mesmo, numa existência anterior. Imagina o relacionamento do Desidério com Amâncio. Acha que foi um relacionamento fácil? Não, lógico que não. Só porque um era pai e o outro era filho? Não, lhe tirou a vida. E isso fica impregnado no inconsciente, dificulta o relacionamento. Acha que o relacionamento do Túlio Mancini com Caio Serpa foi fácil? Certamente que não. Porque inconscientemente traz no fundo da alma a certeza e a convicção de que ele lhe imputaram uma situação muito complicada, no caso aí, o homicídio. E por mais que uma filha se dê bem com o pai, acha que Elisa viveu bem com o pai, o Caio Serpa? Só porque nasceu filha dele? Também não, deve ter sido aquela menininha da pá virada que não aceitava muito o que o pai falava. Então quando a gente tem alguém na família, que a gente fala assim, é ovelha negra, a minha desdita é essa criatura. Seria melhor dizer, a minha desdita foi a minha atitude infeliz do passado. Porque nós todos estamos aqui na Terra para aprender a relacionar bem com as pessoas. Qualquer que seja a nossa posição dentro do contexto social. Nós estamos aqui para relacionar bem com as pessoas. Principalmente, como disse André Luiz, a caridade começa dentro de casa. Com aquelas pessoas difíceis que tem dentro de casa. É com elas que nós temos que relacionar bem. É a história daquela mulher que chegou para o sábio e falou assim, Senhor, não tem jeito de matar minha sogra? Falei, minha filha, por quê? Não, minha sogra, pensa numa criatura complicada, é minha sogra. Tudo que eu falo, ela fala o contrário, tudo que eu faço, ela faz o contrário. Eu não consigo conviver com ela, e o mais que eu queria é que ela morresse. E o sábio falou, mas é tão fácil. Ah, é? Então me diz. Pois então, coloca um veneninho na comida dela. Mas que veneno? Não, esse aqui, ó, entregou para ela.
Mais um detalhe, não coloque tudo de uma vez, porque você vai matar logo, vai descobrir que foi você e vai complicar. Então coloque pouquinho veneno para ir matando devagarzinho. Mas tem que colocar em alguma coisa que ela vai, uma sopa, um suco, alguma coisa assim. Mas então deixa comigo. Pegou aquele veneno e levou para casa. E logo foi fazer uma visita para a sogra. Ó, sogrinha, hipócrita como ninguém, né? Eu trouxe uma sopa para você. Olha, que bom. Mas de que é o sabor da sopa? Ganhou, mas já está querendo saber de qual é o gosto. Não, é aquela sopa que a senhora gosta. Uma sopa de cebola. Então, que ótimo, me dê. Colocou o pauzinho e deu para ela. Outro dia voltou com um suquinho. Olha só que eu trouxe um suco para você. Que suco que é? Ah, é suco de caju, é aquele que a senhora gosta. Aliás, apanhei no quintal da minha casa, é fruta natural. Mas a senhora é uma pessoa tão especial, hipocrisia de novo. Colocou o pozinho e ela tomou o suco, delícia. E assim foi fazendo. E a sogra foi gostando daquela nora, a nora começou a gostar daquela sogra, até que chegou um dia, ela voltou para o sábio e falou: Senhor, eu estou gostando tanto da minha sogra, e parece que ela até está gostando um pouco de mim, não dá para a gente reverter aquele negócio de matar? Não, minha filha, agora não dá mais. Mas como? Não, você não colocou o veneno? Tem que colocar. Pois então, isso vai matando devagarzinho, qualquer hora ela vai morrer. Mas Senhor, o Senhor é sábio, arruma um jeito. Mas você não quer mais que ela morra? Ué, mas você queria tanto? Não, mas eu mudei de ideia. Então, minha filha, deixa eu te contar uma história. Aquele pozinho não era veneno, era um preparado para aguçar o gosto daquilo que você estava levando para a sua sogra. E agora que você levou tantas coisas para ela, ela ficou agradecida, está amando você. Então pronto, está resolvido o problema. Você está muito bem com a sua sogra e ela com você. Eu não sei porque que fala de sogra. Eu amo a minha sogra. Já falei para minha mulher, na próxima eu caso com ela e a minha mulher vem minha filha. Porque eu amo tanto a minha sogra. E tem gente que fala mal da sogra. Não sei porquê. Estigmatizada, não é? Mas de qualquer forma, a gente tem que tratar muito bem as pessoas que estão conosco. Se quisermos estar bem com essa criatura do lado de lá. Porque a nossa paz só é adquirida através da fraternidade. Não se consegue a paz sem a fraternidade. Entre os povos, entre as nações, entre as comunidades, entre as pessoas. Para vivermos em paz, nós temos que olhar o outro como nosso irmão. E para termos o bom desempenho diante da vida, nós precisamos ter solidariedade. Sermos solidários àquelas criaturas que estão conosco. E o programa, nós fazemos antes de nascer. Existe um programa, está tudo programado, nós não fomos jogar de paraquedas aqui. Então nós viemos na hora certa, no local certo, com as pessoas certas. E tem aqueles que querem ficar livre da outra pessoa para ser feliz. O Emmanuel coloca que a nossa felicidade está no dever cumprido. E o Cristo disse isso de outra forma: aquele que perseverar na finalidade reencarnatória será salvo. Será um instrumento divino na posteridade. Então nós temos que procurar viver muito bem com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ah, doutor, mas você não conhece aquela criatura. Com outro dia uma moça chegou para mim e falou: Aguinaldo, o que eu faço com a mala sem alça? Eu falei: coloque a alça na mala, porque você vai ter que viajar com ela há muito tempo. Mas de quem se trata? Da minha cunhada. Pensa numa criatura complicada. Eu falei: pois então, você vai ter que viajar muito com ela, então coloque a alcinha, leve com carinho, não derrube a mala para quebrar, porque fica mais difícil para levar a roupa. Cuide da mala. Então aquela pessoa difícil que nós temos dentro de casa, nós temos que tratar com mais carinho ainda, porque geralmente é aquela pessoa que nós infelicitamos no passado, aquela amante que nós abandonamos, deixamos de lado, aquele pai que nós deixamos lá no asilo, nunca mais voltamos para ver, aquele indivíduo que nós às vezes malbaratamos a sua vida, e volta dentro de casa.
E ali, como disse o Simonetti, já recém-desencarnado, ali que é o cadinho da reparação, é dentro de casa que nós vamos nos ajustar com essas pessoas. Então estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para um determinado programa, adredemente elaborado no plano espiritual. Então louvemos as dificuldades e os sofrimentos. Quando a gente diz, estou sofrendo tanto, que bom que você está sofrendo, está reparando o erro. Judas não reparou o erro dele com Jesus 1000 anos depois, como Joana d'Arc? Joana d'Arc, uma moça linda, maravilhosa, 18 anos, fazia curas, uma médium fantástica, foi morta queimadinha, porque alguém, dor de cotovelo, impôs para ela uma morte trágica dessa, sem ela ter feito nada de errado. E aí ficamos pensando, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não permitiria que alguém fizesse uma maldade dessa com essa moça. Mal sabendo que ela estava resgatando um débito de 1000 anos atrás, quando ela, na condição de Judas, impôs a mesma condição para Jesus. Tem um livro que eu adoro, esse livro. Poucos espíritas estudam esse livro, mas é meu livro de cabeceira, O Céu e o Inferno. A justiça divina sob a ótica do espiritismo. E ali o Kardec evocou muitas criaturas que ele conhecia em vida e queria saber o que aconteceu com essas criaturas no plano espiritual e a razão delas terem passado por aquilo. E evocou um senhor que tinha sido morto num caldeirão de verniz fervente. Em 8 horas o seu corpo derreteu e ele perdeu a vida. E era um espírita, adepto da doutrina. Kardec codificou o espiritismo em 1857, desencarnou em 1869. Portanto, em 12 anos, ele codificou a doutrina. E nesses 12 anos muitas pessoas aderiram à proposta. E esse homem era um homem bom, espírita, conhecido e amigo de Kardec, e o Kardec resolveu evocá-lo com a ajuda do São Luís. E ao vir, o Kardec perguntou para ele, e aí, como é que foi o seu desencarne? Sim, nas 8 horas em que meu corpo se dilacerou pelo verniz fervente, foi um sofrimento atroz. Mas depois um alívio total. E eu só vim a sofrer um pouco depois, porque a minha família, inconformada com a minha morte, imputava uma vibração na qual eu me senti imerso, e isso me trouxe um desconforto. Mas não fora o desacerto na minha família, nem em nível psicológico, eu estaria muito bem logo depois da morte. Mas por que razão essa morte tão trágica? Ele disse, olha, numa existência anterior, eu era juiz na Itália. Isso aconteceu, evocação, Kardec fazendo ele, na França. Eu era um juiz na Itália. E eu condenei uma jovem de 14 anos à morte. Porque, naquela época, a Inquisição era assim, bastava denunciar alguém, o juiz decretava a morte e a morte iria acontecer. E como não tinha ninguém para executar a morte, eu mesmo, além de decretar a morte, executei o plano com as minhas próprias mãos. Só que no plano espiritual, para mim foi um fogo a dilacerar a minha consciência. E eu senti a necessidade de reparar o erro e pedi que me permitissem uma nova reencarnação para eu estar em paz com a minha consciência. Porque até que essa moça me perdoasse, foi um sofrimento atroz. E depois ficou a minha consciência a me cobrar. E eu só repararia de uma morte brutal como essa. Então, quando a gente sofre um pouquinho, meu Deus, que sofrimento, que absurdo, está tudo certo, não tem nada errado. O que nós temos que fazer, segundo o Erasmo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse assim, quando nós estivermos sofrendo, simbolicamente, vamos colocar o joelho no chão e dizer a Deus, Senhor, estou sofrendo, porque pequei, me perdoe. Mas a gente nunca se lembra de que nós somos
os arquitetos do nosso próprio destino, como asseverou Jesus: a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Então, se nós quisermos ficar quites com a consciência, prepararmos um mundo melhor no plano espiritual, que a vida continua, e numa outra existência, vamos começar por fazer o bem aqui, agora, nesse exato instante. E se estivermos sofrendo, vamos entender que Jesus colocou no Evangelho, e se tratando do sofrimento, se assemelha a um homem que disse ao seu devedor: se você acertar comigo hoje, a sua dívida fica acertada pela 100ª parte. Ou seja, se nós resgatarmos os nossos débitos com resignação e devotamento, nós vamos acertar dívidas de 100% por 1%. Então nós estamos sofrendo 1%, enquanto que a misericórdia de Deus é de 99%. Então, antes de reclamar, vamos agradecer aquilo que nós estamos vivendo. E quem falou isso com muita propriedade foi a nossa Maria Dolores, quando ela disse assim: escuta, alma querida, quando a provação te alcança e te amarfanha a vida, não percas a esperança, nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, a qualquer momento em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado ao golpe de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza e inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção, como uma peça nobre e cara. A pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia. Na lei da evolução para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.